Eu estava olhando para a porta da sala, mas meu foco estava no minúsculo LED piscando dentro do bolso da minha calça. Era essa luz do gravador, e ela era a minha única esperança. Minhas mãos estavam suando frio, o cheiro de café na xícara em cima da mesa parecia forte demais, quase metálico. Era um dia quente, abafado, desses que São Paulo faz questão de mostrar que não tem meio termo, mas eu estava gelado por dentro. Se você já sentiu aquele frio na barriga quando percebe que algo grande está prestes a acontecer, se inscreve agora no canal para não perder o que vem a seguir. E comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Eu quero ver de onde vocês estão acompanhando essa história. Sofia estava sentada no sofá, na mesma posição que sentava quando íamos assistir a um filme juntos, anos atrás. Mas não havia filme, nem aconchego. Só uma frieza que parecia sugar o ar do ambiente. Ela estava impecável, maquiagem perfeita, o cabelo recém-escovado. Ela sempre fez questão de parecer a vítima perfeita. Nós tínhamos combinado aquele encontro para finalizar os detalhes da guarda, mas os dois sabíamos que era o momento dela dar o golpe final. Eu sentia isso no estômago desde o dia anterior. O advogado dela tinha me ligado, com aquela voz de quem lavou as mãos, dizendo que as coisas iam ficar bem complicadas se eu não cedesse à proposta financeira dela. Eu olhei para o relógio digital na parede. 15h05. O sinal tinha sido dado. Nossos vizinhos, o seu Osvaldo e a dona Cida, um casal de idosos que me conhecia desde que eu era solteiro e que eram a prova viva de que nem todo mundo se afasta quando o bicho pega, estavam no apartamento de cima, a postos. E o delegado Barbosa, junto com a equipe dele, estava esperando o sinal verde a menos de 2 quadras daqui. Eu só precisava que ela falasse o que tinha me ameaçado por telefone. Eu precisava da prova. O silêncio era tão denso que doía o ouvido. Eu tomei um gole de água tentando disfarçar o tremor. Então, Pedro, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro, mas que para mim soou como um tiro de canhão. Ela tinha essa técnica de falar baixinho para forçar você a se inclinar, a prestar mais atenção na maldade que vinha. Você já decidiu? Vai assinar a transferência dos bens e me dar a custódia total, ou vamos ter que resolver isso de outro jeito? Eu mantive a voz neutra, tentando não dar a ela nenhuma abertura para mudar o roteiro. Sofia, eu já te disse. Eu não vou te dar a custódia total, e não vou transferir o apartamento só para você. Nós temos 2 filhos, e o apartamento é nosso, foi comprado com o meu dinheiro e o seu na época. Ela sorriu. Não era um sorriso de deboche. Era um sorriso de quem tem certeza absoluta que está no controle, de quem está prestes a apertar o botão vermelho. Que pena, Pedro, porque se você não ceder, eu vou ter que contar para o juiz algumas coisas que aconteceram aqui dentro. Coisas que vão fazer você perder a guarda, o apartamento e provavelmente a sua liberdade. Meu coração deu um salto triplo mortal. Era a hora. Eu senti o peso de tudo que eu tinha feito nas últimas semanas para chegar naquele ponto. Todo o medo, toda a humilhação, tudo estava concentrado naquele segundo. Que coisas de Sofia? Eu perguntei, a garganta seca. Eu estava interpretando o papel do homem acuado, mas por dentro eu estava contando os segundos para a bomba estourar. Ela cruzou as pernas, apoiou o queixo na mão e me encarou, os olhos vazios. Eu vou dizer que você me agrediu, que você sempre foi violento. E vou dizer que os meninos viram. E mais. Vou dizer que você tocou neles de uma forma que não devia. Aquelas palavras ditas com aquela frieza calculada eram o ápice da covardia. Eram a prova que eu precisava. E naquele instante, eu soube que não havia volta. A guerra estava declarada, e eu tinha acabado de ganhar a evidência definitiva. Eu sei que é pesado começar a história assim, no meio do furacão, com a vida de um pai em jogo por causa de uma mentira tão cruel. Mas se você está passando por algo parecido, ou só quer saber como essa loucura toda se desenrolou, e como um pai comum como eu conseguiu reverter uma chantagem que poderia ter me destruído, me ajuda a contar essa história. Se inscreve aí no canal e me diz de qual cidade você está assistindo. É importante saber que não estou sozinho nessa luta. A história com a Sofia não começou no tribunal, nem com essa chantagem baixa. Começou no metrô da Linha Vermelha, 10 anos atrás. Eu era um jovem engenheiro, recém-formado, e ela trabalhava numa agência de publicidade na Paulista. Lembro que ela estava lendo um livro do Saramago, e eu, besta, puxei assunto sobre a capa. Foi um começo clichê, romântico, que parecia tirado de uma novela das 8. A gente se casou rápido. Em 2 anos, já tínhamos o apartamento na Zona Leste, financiado com muito suor. E logo depois veio o João,
e 2 anos depois, a Mariana. Eu amo a minha família. Sempre fui um cara caseiro, focado no trabalho e nos meus filhos. A Sofia, no começo, era assim também. Éramos um time. O problema é que o tempo não melhora todo mundo. Algumas pessoas com o tempo só ficam mais duras, mais insatisfeitas. E a Sofia começou a mudar depois que ela saiu do emprego para se dedicar aos filhos. Não era o fato de ela ter saído, mas a forma como ela começou a enxergar a vida dela. Ela passou a culpar o casamento, a maternidade e, principalmente, o meu salário, por não ter a vida de luxo que ela achava que merecia. Eu trabalhava dobrado, batalhava em 2 empregos, fazia freela, tudo para dar o conforto que ela pedia. Mas não era o suficiente. O dinheiro entrava, e ela gastava mais. E a cobrança, a pressão, era constante. Pedro, olha-se o carro da vizinha, você não consegue me dar um carro melhor? Pedro, a gente não vai viajar para a Europa. Todo mundo vai. Eu tentava conversar, mas ela sempre voltava para o mesmo ponto. A culpa era minha por não ser rico o bastante, por não ter tido a visão de um empresário de sucesso. Quando a gente começou a brigar de verdade, o assunto sempre era dinheiro. E quando eu digo brigar, não era só discussão. Ela virava outra pessoa. Quebrava coisas, gritava e, o pior, começou a usar os meninos. Seu pai não quer comprar isso, porque ele prefere guardar o dinheiro para ele. Eu tentava proteger o João e a Mariana dessa toxicidade. Pedia para ela parar, dizia que aquilo não era justo, e ela respondia com aquela ironia cortante. Ah, agora você vai me dar aula de moral? O pai do ano, o provedor que mal para em casa. A situação ficou insustentável no ano passado. Eu cheguei em casa um dia e ela tinha vendido umas joias de família que eram da minha mãe, sem me falar nada. Quando eu confrontei, ela disse que precisava do dinheiro para uma cirurgia plástica que ela tinha agendado. Foi a gota d'água. Eu sentei na sala e disse com a voz embargada: Sofia, acabou. Eu não aguento mais viver sob chantagem e mentira. Eu vou sair de casa. Ela riu. Riu alto como se eu tivesse feito a piada mais engraçada do mundo. Você? Sair de casa? E quem vai pagar as contas? E quem vai ficar com os meus filhos? Naquele momento, ela já estava tratando os meninos como propriedade dela, não como nossos. Eu saí. Aluguei um kitnet pequeno, perto do meu trabalho, e comecei o processo de divórcio. Foi aí que o inferno começou de verdade. Ela não aceitou a separação amigável, de jeito nenhum. O advogado dela veio com uma proposta absurda. Eu teria que bancar o padrão de vida dela, pagar pensão para ela, além da pensão integral dos meninos, e sair do apartamento sem receber nada em troca. Eu recusei. Eu disse que daria o dobro da pensão que a lei exigia para as crianças, mas que o apartamento seria dividido meio a meio e que ela precisava voltar a trabalhar. Foi quando as ameaças começaram a virar extorsão. Primeiro, ela começou a me ligar, chorando, dizendo que se eu não cedesse, ela ia contar para o meu chefe que eu estava desviando dinheiro da empresa. Isso era uma mentira deslavada, mas no mundo corporativo, uma fofoca dessas pode acabar com uma carreira. Eu guardei a gravação daquela conversa. Depois, ela me mandou mensagens de texto, dizendo que se eu não assinasse o divórcio nos termos dela, ela faria um escândalo na porta da escola dos meninos, dizendo que eu era um pai ausente e um monstro. Eu percebi que não estava lidando com uma ex-esposa magoada, mas sim com uma criminosa emocional, que usava a vida dos filhos como moeda de troca. Eu fiz a única coisa que um homem acuado, mas inocente, pode fazer. Procurei a lei. O primeiro passo foi o Dr. Ricardo, meu advogado. Um cara de uns 50 anos, calmo, que já tinha visto de tudo. Eu mostrei a ele todas as provas, as mensagens, os áudios das ameaças, os extratos bancários dela mostrando o descontrole financeiro. O Dr. Ricardo me ouviu pacientemente, balançando a cabeça. Pedro, a situação é grave. Ela está praticando extorsão, e isso é crime. Mas no Brasil, quando se trata de guarda de filhos, a palavra da mãe tem um peso desproporcional. Ela sabe disso. Se ela for para a linha de frente, acusando você de algo realmente sério, até provarmos sua inocência, você já perdeu a guarda e a sua reputação. Isso é o que chamamos de alienação parental extrema. Mas ela está indo além. Ela está cometendo calúnia. E o que eu faço, doutor? Eu não posso ceder a essa loucura. Nós vamos dar um cheque-mate nela, Pedro, mas você tem que ser frio e metódico. Você precisa de provas irrefutáveis de que ela está planejando a falsa acusação. Não basta ela ameaçar de contar uma mentira. Ela precisa admitir que vai mentir para conseguir algo.
Foi o Dr. Ricardo quem me orientou a procurar a delegacia especializada, não apenas para registrar a extorsão, mas para pedir um acompanhamento. Eu fui até a delegacia do bairro e conversei com o delegado Barbosa. Um homem sério, de poucas palavras. Eu expliquei a situação, mostrei os prints das ameaças de extorsão. Delegado, ela está escalando. Ela já ameaçou minha carreira, minha imagem. Eu temo que o próximo passo seja algo contra a minha honra, algo que me incrimine de verdade. O delegado Barbosa leu o material, pensativo. Pedro, eu não posso mandar uma equipe para sua casa só porque ela está te ameaçando de forma vaga. Mas as provas de extorsão são fortes. Nós podemos abrir um inquérito preliminar e, dada a natureza do conflito de guarda, podemos monitorar a situação. Se ela tentar te extorquir novamente, ou se ela tentar te incriminar, nós precisamos de uma prova incontestável. Foi nessa reunião que nasceu a ideia do encontro final. Eu precisava forçar a mão dela, fazer com que ela revelasse a chantagem na minha frente, enquanto eu gravava. E o delegado Barbosa concordou em monitorar a área, pronto para intervir, se a prova fosse clara. A parte mais difícil foi envolver os vizinhos. Eu morava no mesmo prédio há quase 10 anos. Seu Osvaldo e Dona Cida eram como meus segundos pais. Eu contei a verdade, do jeito mais cru possível. Sentei na sala deles, tomando um café com bolacha, e contei sobre a ganância da Sofia, sobre as ameaças. Quando eu disse que ela estava disposta a inventar que eu abusei dos meus próprios filhos para me destruir, a Dona Cida começou a chorar. Meu Deus, Pedrinho, que maldade que essa mulher está fazendo. Seu Osvaldo, que sempre foi mais pragmático, me olhou por cima dos óculos de leitura. E o que você precisa de nós, meu filho? Eu preciso de testemunhas, seu Osvaldo. Preciso que vocês fiquem no apartamento de vocês amanhã, de ouvidos atentos. Eu vou forçar ela a dizer a chantagem em voz alta. E se tudo der certo, a polícia vai entrar logo depois. Eu preciso que vocês sejam a prova viva de que eu estava sendo vítima de uma armação e que vocês podem atestar o meu caráter. Eles hesitaram por um momento. Era perigoso, era envolver pessoas inocentes numa briga feia de divórcio, mas o amor que eles tinham pelos meus filhos falou mais alto. Nós vamos fazer isso, Pedro, pela Mariana e pelo João. Essa mulher não pode sair impune de uma coisa dessas. Dona Cida disse, enxugando as lágrimas. Combinamos um código. Eu ligaria para o telefone fixo deles, diria que estava tudo bem. Se eu ligasse e dissesse apenas, esqueci a chave, era o sinal de que a gravação estava começando e que a polícia tinha sido notificada para se posicionar. Eu passei a noite anterior sem dormir. Eu estava com um gravador digital pequeno, que parecia um pendrive, escondido dentro da lapela da minha camisa. O Dr. Ricardo me ensinou a ativá-lo discretamente. Eu sabia que se aquela gravação falhasse, ou se o áudio ficasse inaudível, eu estaria perdido, a palavra dela contra a minha. E a mentira dela era muito mais pesada. Eu não estava apenas planejando uma defesa, eu estava armando uma emboscada legal. E o isca era eu. Cheguei em casa na terça-feira, no horário combinado, 15 riel. O apartamento estava impecável, o que só aumentava meu nervosismo. Sofia só limpava quando queria impressionar ou quando estava planejando alguma coisa grande. Eu fiz a ligação para o seu Osvaldo, como combinado, para dar o sinal. Seu Osvaldo, bom dia, esqueci a chave. O senhor pode descer e abrir para mim em 10 minutos? Claro, Pedro, sem problema, já estou descendo. Ele entendeu o recado. A polícia estava a caminho do perímetro. A Sofia chegou logo depois. E foi aí que voltamos para o momento inicial da história. O da sala, com o ar pesado e a luz vermelha do gravador piscando no meu bolso. Ela tinha acabado de soltar a bomba, a ameaça de falsa acusação de abuso. Naquele momento, eu senti uma clareza absurda. O medo ainda estava lá, mas a raiva, uma raiva fria e justificada, me deu foco. Eu precisava garantir que ela repetisse a chantagem, que ficasse bem claro o motivo da mentira. Sofia, você está dizendo que se eu não ceder o apartamento e a custódia, você vai inventar que eu agredi você e que eu toquei nos nossos filhos? É isso que você está me dizendo? Minha voz estava firme, quase um sussurro forçado. Ela não percebeu que estava sendo encurralada. Ela achou que eu estava desesperado, que eu estava prestes a desabar. Eu não vou inventar, Pedro. Eu vou contar o que aconteceu. Mas se você for esperto, a gente não precisa ir para esse lado. É só assinar os papéis. Pensa nos meninos. Você quer mesmo que eles passem por um interrogatório policial? Que vejam o pai deles algemado. Ela usou a palavra algemado. A chantagem era explícita. O meu corpo tremeu,
mas eu mantive a postura. O gravador estava registrando tudo. Se você odeia injustiça, já se inscreve no canal e comenta: "Eu odeio injustiça", para saber a opinião de vocês. Eu respirei fundo, olhando para ela. Eu sabia que o delegado Barbosa tinha instruído a equipe a só entrar no momento que a calúnia fosse clara e associada a um pedido de extorsão. Eu tinha isso. Então o preço para eu não ser acusado de ser um agressor de mulher e um abusador de crianças é o meu patrimônio? É isso, Sofia? É uma barganha? Ela deu de ombros, indiferente. Chame do que quiser, Pedro. É a sua saída. Você tem 5 minutos para pegar a caneta e assinar. Eu olhei para o relógio. Os 5 minutos dela eram os meus 5 minutos. Eu levantei devagar. O plano era simples. Eu iria até a cozinha, fingir que estava pegando os documentos e ligar para o telefone fixo do seu Osvaldo novamente. Seria o sinal final, o código de que a evidência estava no bolso. "Tudo bem, Sofia", eu disse, tentando parecer derrotado. "Onde estão os papéis?" "Estão na pasta azul, em cima do balcão da cozinha." Eu me dirigi à cozinha. Minhas pernas pareciam de chumbo. Eu peguei o telefone fixo que estava ao lado da cafeteira e disquei o número do seu Osvaldo. Tocou uma vez. "Alô?" A voz de seu Osvaldo soou no meu ouvido. "Seu Osvaldo, sou eu. A chave está aqui na cozinha." Eu achei. Eu desliguei. Era o código definitivo. Eu voltei para a sala, a pasta azul na mão, mas não parei na frente dela. Eu fui até a porta de entrada, girei a chave na fechadura e a abri. Sofia me olhou, confusa. "O que você está fazendo, Pedro? Vai fugir?" Eu a encarei sem piscar. O medo tinha ido embora, substituído por uma determinação gelada. "Não, Sofia. Eu não vou fugir. Eu só estou abrindo a porta para as visitas." E foi nesse exato segundo que a minha vida virou de ponta cabeça, mas para o lado certo. Eu ouvi o barulho de passos rápidos na escada, e em menos de 3 segundos, o delegado Barbosa, seguido por 2 agentes uniformizados, invadiu o apartamento. Eles estavam em posição, mas o delegado Barbosa estava com a mão levantada, me sinalizando para ficar parado. Ele não tirava os olhos de Sofia. Ela pulou do sofá, o rosto pálido, a maquiagem perfeita agora parecendo uma máscara de cera. "O que é isso? O que vocês estão fazendo na minha casa?" Ela gritou. O delegado Barbosa não respondeu a ela. Ele olhou diretamente para mim. "Pedro, você tem a gravação?" Eu tirei o gravador do bolso, ainda piscando a luz vermelha, e estendi para ele. O gravador estava quente na minha mão. Sofia olhou para o pequeno objeto, e pela primeira vez desde que a conheci, o pânico real tomou conta do rosto dela. Ela entendeu. "Não, isso é armação. Ele me forçou a dizer isso. Ele está me chantageando." Ela gritou, voltando para o papel de vítima histérica. O delegado Barbosa pegou o gravador. "Senhora Sofia", ele disse, a voz grave e calma, que cortava a histeria dela como uma faca. "Nós temos um inquérito aberto por extorsão, baseado em evidências anteriores. E acabamos de ouvir, via escuta externa, a sua proposta de calúnia contra o Sr. Pedro, vinculada à transferência de bens. Isso é crime. Calúnia e extorsão. A senhora está presa." Eles a algemaram ali mesmo, na sala que dividimos por 10 anos. Ela gritava, se debatia, chamava o meu nome, mas não era um apelo. Era ódio puro. Enquanto os agentes a levavam, passando pela porta que eu tinha acabado de abrir, ela conseguiu me lançar um olhar. "Você vai se arrepender disso, Pedro. Você vai pagar por essa traição." Eu fiquei parado, observando a cena. A adrenalina estava começando a baixar, e eu senti um peso imenso sair dos meus ombros. Eu não tinha traído ninguém. Eu tinha me defendido e, mais importante, tinha protegido meus filhos da pior mentira que uma mãe poderia inventar. O delegado Barbosa ficou comigo por um momento, enquanto os outros agentes levavam a Sofia para a da viatura, que já estava estacionada na rua. "Pedro, a gravação é clara. O flagrante foi perfeito. Agora vamos formalizar o seu depoimento e anexar isso ao inquérito. Você fez a coisa certa. E se prepare, porque a guerra judicial está apenas começando. Mas agora você tem a arma mais forte." Eu olhei para a porta aberta, para o seu Osvaldo e Dona Cida, que já estavam na soleira, olhando a cena com horror e alívio. Eu tinha feito o que era preciso, mas saber que o pior estava por vir, mesmo com a prova na mão, me gelou a espinha. Eu ainda precisava garantir que aquela gravação fosse forte o suficiente para manter meus filhos seguros e a Sofia longe de mim. Aquele era só o começo da batalha para provar que a verdade, por mais que demore, sempre aparece.
E eu tinha acabado de entregar a minha verdade, gravada e com testemunhas, direto para as mãos da polícia. O que ela achou que seria o meu ponto fraco, a minha gravação, se tornou a ruína dela. E eu sabia que o próximo passo seria o tribunal, onde eu teria que reviver cada detalhe daquela manipulação cruel. E eu estava pronto. Eu tinha que estar. Pelos meus filhos, eu tinha que estar. Pelos meus filhos. O delegado Barbosa me deu um tapinha no ombro e saiu, deixando a porta aberta. O cheiro de perfume caro da Sofia ainda estava no ar, misturado com o suor frio do meu próprio medo. Eu me virei e vi seu Osvaldo e Dona Cida na porta. Eles tinham descido assim que a viatura ligou o giroflex. Dona Cida estava com a mão na boca, os olhos marejados. Seu Osvaldo estava sério, mas aliviado. Pedro, meu Deus do céu! Ela sussurrou, vindo na minha direção. Que cena terrível! Ela está presa? Está, Cida. O delegado pegou ela em flagrante. A gravação foi perfeita. Eu mal conseguia falar. Minha voz estava rouca. Seu Osvaldo entrou, fechou a porta devagar. Você foi muito corajoso, meu filho. Se ela tivesse conseguido levar essa mentira adiante, sua vida teria acabado. Eu só consegui abraçá-los. Eles eram a minha âncora naquele momento. Agradeci, disse que precisava ir para a delegacia imediatamente para dar o depoimento e formalizar a prisão. Eles se ofereceram para me acompanhar, mas eu disse que não precisava. Eles já tinham feito o suficiente. Pedi apenas que ficassem de olho no apartamento, caso o advogado dela tentasse alguma coisa. Saí de casa e a sensação era estranha, uma mistura de vitória e náusea. Eu tinha exposto a mãe dos meus filhos como uma criminosa, mas tinha salvado a minha honra. Chegando na delegacia, o delegado Barbosa já estava na sala dele, o gravador em cima da mesa, ligado a um computador. A equipe dele já estava começando a transcrição. Pedro, senta aí. O Dr. Ricardo já está vindo. Ele vai querer acompanhar seu depoimento formal. A situação é a seguinte. Ela foi autuada em flagrante por calúnia e extorsão majorada. A gravação vincula diretamente a acusação gravíssima que ela fez com o objetivo de obter vantagem financeira e patrimonial. Isso é muito sério. Eu me sentei, tentando organizar meus pensamentos. E os meninos, delegado? O que acontece agora? Em termos criminais, ela vai passar a noite aqui. Amanhã, ela vai para a audiência de custódia. Mas na área civil, a gravação te dá uma vantagem absurda na briga pela guarda. Seu advogado tem que agir rápido, antes que a defesa dela consiga desqualificar o áudio. Dr. Ricardo chegou 10 minutos depois, ofegante. Ele era um homem de rotina, e ser chamado para uma delegacia às 5 da tarde era fora do script dele. Mas ele estava com um sorriso contido. Pedro, você conseguiu. Eu ouvi o delegado. A gravação é a prova que a gente precisava. Passamos as próximas 4 horas na delegacia. Meu depoimento foi longo e detalhado. Eu contei toda a cronologia, desde o início das ameaças de extorsão sobre o meu emprego, passando pelas mensagens de texto, até o dia em que ela soltou a ameaça de abuso. Eu revivi cada momento daquele casamento tóxico, a ganância dela, a forma como ela usava o dinheiro como arma. O momento mais difícil foi reouvir a gravação. Ouvir a voz dela, calma e fria, dizendo que inventaria que eu toquei nos meninos para me destruir. Eu senti um embrulho no estômago. Aquela não era a Sofia que eu amei. Era um monstro. O delegado Barbosa me garantiu que a gravação seria periciada imediatamente para atestar sua integridade e que seria anexada ao inquérito como prova material irrefutável do crime. Quando finalmente saí da delegacia, já era noite. O doutor Ricardo me levou até o meu kitnet. Pedro, o jogo mudou. Amanhã de manhã, antes da audiência de custódia dela, eu vou entrar com um pedido de tutela provisória de urgência, solicitando a guarda temporária imediata das crianças. Com o boletim de ocorrência, o depoimento e o áudio provando que ela estava disposta a cometer um crime hediondo usando os filhos, o juiz não vai hesitar. Mas ela pode tentar dizer que eu forcei a barra, que o gravador era ilegal. Eu ponderei, ainda receoso. Doutor. Ricardo balançou a cabeça. O gravador não era ilegal, Pedro. Você estava gravando uma conversa da qual você era parte, no seu ambiente. E o mais importante, o flagrante foi feito pela polícia, que estava monitorando a situação devido às ameaças anteriores de extorsão. Ela não pode alegar que foi uma armadilha arbitrária. Ela foi pega no ato de um crime. Nossa prioridade agora é a segurança das crianças. A segurança. Eu não tinha pensado nisso o dia todo. O João e a Mariana estavam na casa da minha mãe. Liguei para ela. Minha mãe atendeu, preocupada. Filho,
O que está acontecendo? A Sofia me ligou. Ela disse que você está tentando tirar os meninos dela. Eu respirei fundo. Tinha que contar a verdade, mas de forma que não assustasse minha mãe, ou pior, os meninos. Mãe, a Sofia foi presa. Ela tentou me chantagear, usando uma mentira muito séria sobre os meninos para me forçar a dar o apartamento e todo o dinheiro para ela. Eu tinha provas e a polícia agiu. Ela está na delegacia. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Minha mãe sempre teve uma relação difícil com Sofia, mas nunca imaginou algo assim. Meu Deus, Pedro, que loucura! Os meninos não sabem de nada, né? Não, mãe. Eu preciso que você diga a eles que a mamãe precisou viajar de repente, por um problema de família. Eu vou buscar eles amanhã de manhã. O doutor Ricardo vai conseguir a guarda temporária, e eu preciso que eles venham para o meu apartamento. Naquela noite, eu dormi mal, sonhando com a porta se abrindo e o delegado Barbosa entrando. Mas havia uma diferença. Eu não estava mais paralisado. Eu estava agindo. O dia seguinte foi um turbilhão de papelada e emoções. Eu fui ao meu kitnet, limpei o máximo que pude, tirei minhas poucas roupas do armário para abrir espaço para os meninos. O kitnet era pequeno, mas era seguro. Às 10 horas da manhã, o Dr. Ricardo me ligou, a voz animada. Pedro, vitória parcial. O juiz concedeu a tutela provisória. Você tem a guarda temporária imediata de João e Mariana. A decisão cita a gravidade da conduta da mãe, o risco de alienação parental extrema e a ameaça à integridade psicológica das crianças. Você pode buscá-los agora mesmo. A Sofia teve a prisão convertida em domiciliar com monitoramento eletrônico, mediante fiança, e está proibida de se aproximar de você ou das crianças. Ela pode responder ao processo em liberdade, mas está sob restrição. Eu senti um alívio tão grande que tive que me sentar. Prisão domiciliar era menos do que eu esperava, mas a restrição de contato e a guarda temporária eram o que realmente importava. Ela não podia mais chegar perto dos meus filhos para manipulá-los. E ela vai tentar recorrer, doutor? Com certeza, a defesa dela já está trabalhando. Eles vão dizer que a gravação é editada, que você manipulou a situação, que a prisão domiciliar é injusta. Mas a prova material é muito forte. E o juiz priorizou a segurança das crianças. Agora, Pedro, o foco é você ser o pai mais presente do mundo. A estabilidade emocional deles é a chave para a guarda definitiva. Fui buscar os meninos na casa da minha mãe. Eles estavam com saudades, mas estranharam a ausência da mãe. Pai, quando a mamãe volta? Ela viajou para onde? João, que tinha 8 anos, era o mais questionador. Mariana, de 6, estava mais quieta, agarrada ao meu pescoço. A mamãe teve um problema de trabalho que ela precisa resolver longe, mas ela está bem. E agora vocês vão ficar comigo por um tempo, no meu apartamento. Vai ser uma aventura, não vai? Eu tentei soar o mais animado possível, mas meu coração estava apertado. Eu odiava mentir, mas a verdade era pesada demais para a idade deles. Eu não podia dizer que a mãe deles tinha sido presa por tentar incriminar o pai por abuso. A mudança para o kitnet foi caótica, mas feliz. O apartamento era apertado, mas estava cheio de amor. Eu comecei a trabalhar de casa, reorganizando minha rotina para estar 100% disponível. A batalha judicial, no entanto, estava apenas esquentando. O advogado da Sofia, um sujeito agressivo chamado Dr. Sampaio, entrou com uma petição bombástica uma semana depois. Ele alegava que a gravação era uma farsa, que eu tinha coagido Sofia a falar aquelas coisas sob ameaça de não dividir os bens, e que a prisão domiciliar era uma violação dos direitos dela como mãe. Ele tentou inverter a situação, me acusando de alienação parental e de sequestro, já que eu tinha tirado as crianças da casa dela. O Dr. Ricardo riu quando me mostrou os documentos. Ele está esperneando, Pedro. O juiz já viu esse filme. O BO está lá, o áudio está lá. E o fato de ela ter sido presa em flagrante por calúnia, mesmo que tenha pago fiança, é um peso de chumbo na defesa dela. Nenhuma mãe inocente que busca proteger os filhos é presa tentando chantagear o pai. Mas o Dr. Sampaio não parou por aí. Ele usou a única arma que a Sofia ainda tinha, a vitimização pública. Ele vazou para uma coluna de fofoca de um jornal menor que eu estava tentando me livrar da minha esposa, uma mãe dedicada, usando métodos escusos e que eu estava tentando comprar o divórcio. O artigo era cheio de insinuações venenosas, pintando-me como o empresário frio que queria destruir a família para ficar com o patrimônio. Eu senti o golpe. Eu odiava da ideia de ter minha vida exposta,
especialmente de forma distorcida. Doutor, isso vai atrapalhar? Na opinião pública, sim. Mas na justiça, não. O juiz só lida com provas. E as nossas provas são criminais, Pedro. O que faremos agora é pedir a intervenção do Ministério Público no caso de guarda e solicitar uma avaliação psicossocial urgente das crianças. A avaliação psicossocial era a próxima etapa crítica. O juiz precisava de um laudo de psicólogos e assistentes sociais para entender o ambiente em que as crianças viviam e o impacto da separação. Quando a assistente social do fórum veio me visitar no kitnet, eu estava nervoso. Eu queria que ela visse a verdade, o carinho, a estabilidade que eu estava oferecendo. Eu expliquei a ela, de forma cuidadosa, sobre o histórico de ameaças de Sofia e a razão pela qual eu tive que sair de casa. Eu mostrei as mensagens de texto de extorsão que antecederam a gravação, provando que a situação era escalada e não um evento isolado. A assistente social era uma mulher séria, de meia idade, que observava cada canto do meu pequeno apartamento. Ela conversou com João e Mariana separadamente. Eu fiquei na sala, roendo as unhas, enquanto ela conversava com João no quarto. Quando ela voltou, ela me olhou com uma expressão neutra. Seu Pedro, o João me disse que ele sente falta da casa grande, mas que ele gosta de passar mais tempo com você agora. Ele perguntou por que a mãe dele está ocupada demais para ver ele. Eu senti um aperto. Eu estava protegendo eles, mas a mentira me consumia. Eu estou tentando ser transparente, mas protegê-los, entende? Eles não podem saber a gravidade da situação com a mãe. Isso os traumatizaria. Entendo. O que me importa é a estabilidade emocional e o vínculo com o Senhor parece ser muito sólido. Agora, precisamos da avaliação da mãe. Essa foi a parte mais tensa. A avaliação de Sofia seria feita em sua casa, sob prisão domiciliar. Eu sabia que ela usaria aquele momento para tentar se pintar como a vítima indefesa, a mãe injustiçada. O Dr. Ricardo me preparou para o resultado. O laudo vai ser técnico, mas o histórico criminal dela, a tentativa de calúnia e extorsão, e o fato de ela estar respondendo a um inquérito sério, vão pesar infinitamente mais do que qualquer choro ou maquiagem que ela possa usar na frente da psicóloga. E ele estava certo. Algumas semanas depois, o laudo chegou ao meu advogado. Eu li o resumo com as mãos trêmulas. O laudo indicava que, enquanto as crianças demonstravam apego a ambos os pais, a senhora Sofia apresentava traços de personalidade manipuladora e dificuldade em separar conflitos conjugais das necessidades emocionais dos filhos, com potencial risco de alienação parental, especialmente dada a situação judicial em curso. Era a confirmação que eu precisava. A justiça não estava cega. Com a guarda temporária consolidada e o laudo psicossocial favorável, o doutor Ricardo agendou a audiência de instrução e julgamento. Seria o dia em que o juiz decidiria a guarda definitiva e a divisão de bens. Eu sabia que a Sofia estaria lá, acompanhada do Dr. Sampaio. Seria o reencontro mais doloroso da minha vida. Eu tinha que estar pronto para encará-la, não mais como um marido, mas como um adversário legal que tinha a verdade e a prova irrefutável no bolso. Eu estava pronto para o confronto final. Eu só esperava que a justiça, depois de toda essa batalha, fosse rápida e definitiva. Meus filhos mereciam paz. E eu, finalmente, merecia respirar sem o medo constante de ser destruído por uma mentira. A gravação tinha me salvado da cadeia. Agora ela precisava me dar a minha família de volta. E eu estava pronto para lutar por isso no tribunal. Seria a última vez que eu olharia para ela como a mãe dos meus filhos, antes de vê-la apenas como a ré. O julgamento estava marcado. E o que aconteceu lá dentro, eu garanto, superou tudo o que eu podia ter imaginado. A audiência de instrução e julgamento estava marcada para na primeira semana de setembro. O fórum era um prédio antigo no centro, cheio de corredores com cheiro de mofo e papel velho. Eu estava lá com o Dr. Ricardo às 8 da manhã. Eu vestia o meu melhor terno, o mesmo que usei no meu casamento, mas agora ele parecia um uniforme de batalha. Eu estava com medo. Não do Dr. Sampaio, o advogado de Sofia, nem do juiz. Eu estava com medo de olhar para ela e sentir a dor de tudo o que perdemos. Ou, pior, a raiva de tudo o que ela tentou me tirar. Dr. Ricardo estava calmo, repassando os pontos. Pedro, mantenha a calma. Você não está aqui para brigar. Você está aqui para apresentar fatos. A gravação, o BO de flagrante, o laudo psicossocial que aponta o risco de manipulação. Tudo isso é uma muralha contra a defesa dela. O Sampaio vai tentar desmoralizar você, dizer que você é vingativo, que você armou.
Mas o áudio fala por si só. Ele me lembrou que a verdade é simples, mas a mentira exige malabarismos. Entramos na sala de audiência. O ambiente era frio, formal. O juiz, um senhor de uns 60 anos, com óculos de aro fino, já estava sentado. E então ela entrou. Sofia. Ela estava ainda mais impecável do que no dia da prisão. Vestido preto, discreto, mais elegante. O cabelo perfeitamente arrumado e no rosto, a expressão de mártir. Ela parecia ter emagrecido um pouco, mas os olhos ainda tinham aquele brilho frio de quem acredita na própria farsa. Ela evitou meu olhar, mas eu senti o peso da presença dela. O Dr. Sampaio começou a audiência com uma agressividade que beirava o teatro. Ele tentou, logo de cara, anular a gravação. Excelência, esta prova é ilícita. Foi obtida por meio de coação e invasão de privacidade, um ato de vingança do senhor Pedro, que não aceita o divórcio e está tentando desqualificar a mãe dos filhos para obter a guarda exclusiva e evitar pagar a pensão justa. O doutor Ricardo levantou-se, tranquilo. Excelência, com a devida vênia, a defesa se equivoca. A prova é lícita, pois o senhor Pedro era parte da conversa. E mais importante, a gravação foi o motivo e a prova de um flagrante criminal realizado pela Polícia Civil sob inquérito prévio de extorsão. Não é uma prova isolada. É o corpus delicti do crime de calúnia e extorsão. O Ministério Público já está de posse desta prova e o processo criminal contra a senhora Sofia já está em andamento. O juiz assentiu, fazendo anotações. A menção ao processo criminal silenciou o Dr. Sampaio por um momento. Eu fui o primeiro a depor. Contei toda a história, desde as ameaças financeiras, a venda das joias da minha mãe, até a escalada para a extorsão da custódia. Eu não usei palavras grandiosas, só fatos. Contei sobre o medo de perder meus filhos e o terror que senti quando ela proferiu a mentira do abuso. Quando o Dr. Sampaio me interrogou, ele tentou me pintar como um pai ausente, focado apenas em dinheiro. O senhor não estava em casa a maior parte do tempo. Como pode alegar ser o responsável primário pela criação, senhor Pedro? Eu estava trabalhando para sustentar a casa, doutor. E sim, eu estava ausente do convívio, mas não da responsabilidade. Minha ausência nunca foi uma escolha, mas uma necessidade imposta pelo padrão de vida que a senhora Sofia exigia. E mesmo morando no kitnet, eu passei a ter 100% de atenção aos meus filhos, como comprovado pelo laudo psicossocial. Ele não conseguiu quebrar minha versão. Eu estava falando a verdade, e a verdade era sólida. Chegou a vez de Sofia. Ela se sentou na cadeira, endireitou a postura e começou a chorar. Lágrimas silenciosas, controladas. Excelência, eu fui vítima de um marido manipulador e controlador. Ele sempre teve raiva de mim porque eu queria que ele fosse mais ambicioso. Ele me forçou a sair do emprego, me isolou, e quando eu pedi o divórcio, ele me ameaçou de todas as formas. Eu estava desesperada naquele dia, com medo de perdê-lo, e ele me forçou a dizer aquelas coisas horríveis, com uma câmera escondida, só para me incriminar. O Dr. Sampaio interveio, reforçando a narrativa de coação. A senhora Sofia é uma mãe dedicada, que está sendo vítima de um esquema de vingança. O senhor Pedro queria o apartamento e usou o medo dela de perder os filhos para forçá-la a dizer o que ele queria que fosse gravado. O juiz, que tinha se mantido inexpressivo, olhou diretamente para Sofia. Senhora Sofia, a senhora alega que foi coagida a dizer que inventaria uma acusação de abuso sexual contra o pai de seus filhos para obter a vantagem financeira. É isso? Ela enxugou as lágrimas e respondeu com a voz embargada. Sim, excelência. Eu estava sob pressão emocional extrema. O juiz fez uma pausa, folheando os autos. Dr. Ricardo, por favor, apresente a transcrição do áudio e as evidências do flagrante policial. O Dr. Ricardo entregou os documentos e, a pedido do juiz, um trecho da gravação foi reproduzido no sistema de som da sala. A voz de Sofia, calma, fria, ressoou pela sala. Eu vou dizer que você me agrediu, que você sempre foi violento, e vou dizer que os meninos viram. E mais, vou dizer que você tocou neles de uma forma que não devia. E logo depois, a minha voz, perguntando sobre o preço. Então o preço para eu não ser acusado de ser um agressor de mulher e um abusador de crianças é o meu patrimônio? É isso, Sofia? É uma barganha? E a resposta dela, com o desinteresse fatal. Chame do que quiser, Pedro, é a sua saída. Você tem 5 minutos para pegar a caneta e assinar. Ponto. O silêncio na sala depois do áudio era ensurdecedor.
Sofia estava branca, olhando para o chão. O Dr. Sampaio tentou protestar, mas o juiz o interrompeu com um gesto. O juiz olhou para Sofia novamente, mas desta vez, o olhar era de reprovação absoluta. Não sai daqui. Se inscreve no canal agora para não perder o desfecho. E comenta: quero o final, senhora. Sofia, a gravação, corroborada pelo relatório policial de flagrante e pelo inquérito por extorsão, mostra que a senhora usou a ameaça de um crime gravíssimo, envolvendo a integridade física e moral dos seus filhos, como instrumento de barganha financeira. Isso é uma conduta de extrema gravidade, que coloca em xeque a sua capacidade de priorizar o bem-estar das crianças sobre os seus interesses patrimoniais. Ele fez um resumo rápido, citando o laudo psicossocial que confirmava o risco de manipulação. O tribunal não pode ignorar que a conduta da mãe coloca a prole em risco de alienação parental extrema, com potencial dano psicológico irreparável. O uso de falsa acusação de abuso é uma das formas mais cruéis de manipulação e chantagem em litígios de família. O juiz bateu o martelo. Com base nas provas apresentadas, no inquérito policial e no laudo psicossocial, concedo a guarda unilateral definitiva dos menores João e Mariana ao pai, Pedro Ramos. Eu senti o ar sair dos meus pulmões. Não era apenas uma decisão legal, era a confirmação de que a justiça tinha visto a verdade. Sofia levantou-se num rompante, mas o Dr. Sampaio a segurou. Ela estava furiosa, mas não podia gritar ali. O juiz continuou a falar sobre a divisão de bens e a pensão. O apartamento seria vendido e o valor dividido 50-50, mas a parte dela seria descontada do valor que ela me devia pela venda das joias de família, e eu receberia de volta o dinheiro que provei ter investido a mais na entrada do imóvel. A pensão seria calculada, mas como eu teria a guarda, ela deveria pagar uma pensão simbólica, já que estava em prisão domiciliar e sem emprego formal no momento, mas o juiz deixou claro que ela teria que arcar com as despesas futuras de saúde e educação dos meninos. A visitação seria supervisionada, e apenas em local neutro, por tempo determinado, até que o juiz reavaliasse a situação, especialmente após o encerramento do processo criminal. Saímos do fórum. Eu estava exausto, mas vitorioso. Doutor. Ricardo apertou minha mão com força. É isso, Pedro. A guarda é sua. Agora, ela pode recorrer. Mas com a decisão do juiz e a prova de calúnia, a chance dela reverter isso é mínima. Você venceu a batalha mais importante. A vitória no cível me deu o direito de respirar, mas a guerra ainda não tinha terminado. O processo criminal por calúnia e extorsão continuou por mais 1 ano e meio. Durante esse tempo, a Sofia tentou de tudo. Ela deu entrevistas, claro, de casa, sob monitoramento, chorando e dizendo que eu era um monstro que usava meu dinheiro para manipular a justiça. Ela até tentou fazer uma vaquinha online, dizendo que precisava de dinheiro para lutar pela custódia dos filhos, mas a polícia rapidamente interveio, citando o inquérito de extorsão. Eu me mantive fora dos holofotes. Meu foco era João e Mariana. Nós saímos do kitnet e nos mudamos para um apartamento maior, em um bairro tranquilo. Eu consegui um novo emprego que me permitia trabalhar mais de casa, e os meninos se adaptaram. Eles estavam seguros, felizes, e a minha mãe ajudava muito, sendo a ponte de estabilidade que eles precisavam. Eu nunca proibi a Sofia de ver os filhos, mas as visitas supervisionadas eram tensas. Ela tentava puxar assuntos sobre o divórcio, sobre as mentiras do papai, mas a assistente social estava sempre lá para cortar o assunto. Os meninos, com o tempo e a distância, começaram a criar uma barreira natural contra a toxicidade dela. João, um dia me perguntou: pai, a mamãe não gosta de você, né? Porque ela fala coisas ruins. Eu me sentei com ele, olhando nos olhos dele. Eu decidi que a verdade agora precisava ser dosada. Filho, a mamãe está muito triste e muito brava porque as coisas não saíram como ela queria. Às vezes as pessoas, quando estão com raiva, dizem coisas que não são verdade. Mas o importante é que eu te amo e a mamãe também te ama, do jeito dela. E você está seguro comigo? Eu não mencionei a palavra abuso, nem prisão. Eu foquei na raiva e na tristeza dela, que eram as raízes do problema. O final do processo criminal veio de forma anticlimática, mais de 1 ano depois da audiência de guarda. O juiz criminal, após analisar o inquérito, a perícia na gravação e meu depoimento corroborado pela intervenção policial, declarou Sofia culpada pelos crimes de calúnia e extorsão. A condenação foi de 3 anos de reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade e regime aberto, devido ao fato de ela ser ré primária.
Ela também teve que pagar uma multa alta e foi obrigada a participar de sessões de terapia compulsória. A condenação criminal foi o ponto final. Não havia mais como ela alegar inocência, nem como reverter a guarda. A gravação que ela achou que eu iria engolir e ceder foi um instrumento que não apenas a levou para a delegacia, mas que a marcou legalmente como criminosa. Eu olhei para os papéis da sentença, sentado na minha nova sala. Não senti alegria, só um cansaço profundo. A justiça tinha sido feita, mas o custo emocional foi altíssimo. Eu tinha ganhado a guarda, a minha honra e a paz, mas o casamento e a família que eu sonhei estavam perdidos para sempre. Naquela noite, eu estava preparando o jantar, e Mariana veio correndo, um desenho na mão. Era eu, ela e João, de mãos dadas, sorrindo. Acima dos nossos bonequinhos, ela tinha escrito, com letras tortas, Casa Feliz. Eu a peguei no colo, apertando-a. É uma casa feliz mesmo, filha. Ati, eu percebi que a minha vida não era mais sobre o que Sofia tinha tentado me tirar, mas sobre o que eu tinha conseguido salvar. Eu tinha sido forçado a descer a um nível de estratégia e frieza que eu nunca soube que possuía, mas foi a única forma de sobreviver à maldade de alguém que eu amei. A gravação não foi só a prova que a levou para a delegacia. Foi a chave que me devolveu a vida, a sanidade e, acima de tudo, a chance de ser o pai que meus filhos precisavam. E essa para mim foi a maior vitória de todas. Se você está na luta, não desista da sua verdade. Ela pode demorar, mas quando chega, ela é a sua maior arma. E se você chegou até o final dessa história, eu te agradeço por ter acompanhado minha jornada. Me conta aqui nos comentários o que você faria no meu lugar. E se você gostou da história, se inscreva no canal para não perder mais histórias emocionantes todos os dias aqui no canal. Um abraço a quem ficou até o final.